Boa noite, graça e paz a todos abençoados, eleitos da graça de Deus, que tem a mente iluminada e que realmente o véu foi tirado. E hoje vocês podem enxergar com perfeita visão e entendimento de toda a sabedoria da graça de Deus, tá bom, meus irmãos? Aos novos inscritos, sinta-se abraçado pelo seu irmão João Carlos em Cristo. Quero agradecer pelo irmão estar compartilhando aqui conosco desse canal. Esse canal é o seu canal, Ministério Vivendo em Graça. Não ensina salvação, ensina o porquê que vocês já foram salvos. Porque de fato toda a Bíblia ela já se consumou e ela já teve toda a sua história realizada e consumada. Os fatos já são consumados, tá bom, meus irmãos? Então hoje nós vamos estar lendo lá no livro de Romanos, capítulo 8, e vamos dar uma lição aos entendimentos, tá bom, meus irmãos? Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Quem já é inscrito no canal, muito obrigado pela sua atenção, pelo amor, pelo carinho e de vocês realmente estar fazendo parte do corpo da igreja, que é o corpo de Cristo, na qual Ele é a cabeça de todos nós, tá bom, meus irmãos? Nenhuma condenação, né? A palavra vai falar. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é a inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Tá bom, meus irmãos? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. De fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Meus irmãos, graça e paz. Vamos estar trazendo aqui um ótimo entendimento. Quando aqui a Escritura, o livro dos Romanos, se trata da carnalidade, da carne, aqui estava se baseando nos fatos do quê? O que era andar nos preceitos da carne? O que era andar nas suas carnalidades? Aqui nesse capítulo vai trazer que era todos os que estavam na prática das leis judaicas, das leis de Moisés. Então, meus irmãos, o povo, como aqui já estava saindo o entendimento do que foi dado do céu, que era o fruto do Espírito, né? Paulo fala, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E Paulo veio trazendo as instruções dos reinos do céu, que foi dado e instruído por Cristo, a ele vinha anunciar aquele povo da época a sua verdade. Foi Paulo que guiou o povo lá nas verdades de Deus. Então Paulo, ele pegava do fruto do Espírito e não do fruto da carne, porque a carne ela era sempre enferma e não conseguia cumprir as ordenanças da lei. E ali eles estavam sempre no aspecto de transgressores. E ali a palavra é bem clara. Então a palavra vai nos guiando que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem é que está em Cristo Jesus? Quem largou todas as práticas de Moisés, todas as práticas da lei judaica e realmente se converteram a Cristo. E hoje prestam o culto racional a Cristo, entendendo que o que Cristo fez no madeiro se tratava no espírito, no espiritual, meus irmãos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou
da lei do pecado e da morte, que era a lei da condenação, que era a lei judaica, a lei de Moisés. Te livrou da lei do pecado e da morte, porque toda vez quando vocês transgrediam a lei, vocês não, eles lá no pacto antigo, toda vez quando eles transgrediam a lei, eles eram pecadores, meus irmãos. O pecado aqui não é o pecado adâmico, mas aqui é o pecado da transgressão. Um dia Deus deu a leis ao povo judeu a serem justificados pela lei, mas a palavra vai nos mostrar que eles nunca conseguiram cumprir a lei, devido à carne estar enferma. A lei era boa para que agisse dela legitimamente, mas como o povo enferma pela sua carne não conseguia agradar a Deus, não conseguia cumprir a lei, eles transgrediam as leis de Deus, e eles eram pecadores, e eles estavam sobre uma morte tanto no seu lado mental, né, do seu corpo físico, como mortos espiritualmente para Deus. Eles não entendiam nada do fruto do Espírito. Eles não tinham entendimento. Nós no Pacto da Graça, vocês, meus irmãos, no Pacto da Graça, vocês têm o conhecimento do fruto do Espírito. E o que Deus fez na cruz se tratava no Espírito. Então Romanos 8 aqui está tratando do quê? Romanos 8 está tratando das ações da carnalidade, induzido pelas leis judaicas, e também nós, os que estamos pelo fruto do entendimento do Espírito. E nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus. Então, a lei, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, e isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus a carne e o pecado. Na sua carne, Cristo ele aniquilou toda a lei do pecado e da morte. Na sua carne, ele se fez pecador por todos os judeus. Então, meus irmãos, era impossível um judeu conseguir cumprir a lei, guardar as leis de Deus. Seria impossível, está aqui, ó, porquanto o que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Entende, meus irmãos? Tudo aquilo ali, como não tinha nenhum vigor sobre os judeus, e os judeus nunca conseguiam cumprir aquilo ali, Deus, ele aniquilando na cruz todos os preceitos da lei, agora em nós está formado toda uma divindade do fruto do Espírito, e nós agimos pelo fruto do Espírito, e está em nós a perfeição de nós trazer no entendimento que a salvação se tratava espiritual, meus irmãos. Então nós não poderíamos cumprir a lei, e nós nem conseguiríamos, porque se um judeu, na sua prática, eles não conseguiam guardar os mandamentos de Deus, que eram 613 ordenanças, vai eu e você hoje na carne tentar cumprir agora o que Deus destruiu naquele madeiro? Não conseguiria, meu irmão. Hoje é pela graça do fruto do conhecimento e é no Espírito, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que somos da graça, do fruto do Espírito, do fruto do amor, tendo entendimento, que não andamos segundo a carne. O que é andar segundo a carne aqui, meu irmão? Andar segundo a carne aqui é que eles queriam cumprir com a sua carne todas as ordenanças da lei. Então eles liam e eles traziam para a sua carne o cumprimento de tentar cumprir ali as leis de Moisés. Mas só que a palavra fala que eles nunca conseguiam. Então aqui a palavra está tratando sobre a lei judaica, sobre as ações dos judeus, mas segundo o Espírito, porque nós somos segundo o Espírito e estamos no entendimento do fruto do Espírito. Mas eles ali, eles ainda estavam nas suas práticas judaicas, eles não estavam vivendo de fato o fruto do Espírito. Entende, meus irmãos? Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Hoje nós sabemos que o entendimento da palavra se trata no meu espiritual. E sei que o que Cristo fez naquele madeiro, como é espiritual, foi para o meu espírito.
Eu não vivo dessa carne querendo agradar a Deus em algum cumprimento. Eu não vivo tentando agradar a Deus na minha carne, porque ninguém consegue, meu irmão. Tu entende? Tem que trazer por fruto do Espírito. Mas como eu falo da mensagem, como eu falo das palavras da Bíblia, dos livros que estão escritos, eu tenho que ter uma boa reputação perante os irmãos, para que quando eu vim a anunciar o que está escrito, eu não venha ser desqualificado pelos que apontam e condenam, e sabem só criticar os irmãos, porque olham para a carne, mas não olham para o Espírito. Lembra que Paulo fala? Ninguém se conhecemos mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Se eu olhar para o irmão na carne, eu vou ver debilidade, eu vou ver fraqueza, eu vou ver que o irmão nunca consegue avançar. E da mesma forma que o irmão não consegue avançar na carne, nem eu, em graça, poderia na carne agradar a Deus também, meus irmãos. Não é isso, porque na carne eram os cumprimentos da lei judaica. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Então eles estão lá baseados no jejum, nos batismos, nas imposição de mãos. Eles estão ali subindo ao monte. Eles estão fazendo Páscoa judaica, que é a Santa Ceia que eles chamam hoje. Eles têm que fazer com a sua carne. Eles têm que usar essa carne para ainda viver nesses frutos. E aquilo ali já não tinha vigor sobre a vida deles, e eles também não conseguiam cumprir. Então, toda vez quando se tratava da carnalidade, é que eles estavam no cumprimento da lei judaica. Não estão, de fato, no entendimento do fruto do Espírito Santo, abordando para os irmãos que todo o cumprimento da Bíblia agora se trata no seu espírito. No seu espírito tu está lavado, regenerado, remido, justificado. Você é justo no espírito perante o Senhor. Mas na carnalidade sempre vai existir as fraquezas, meu irmão. Eu estou aqui na carnalidade, mas uma hora dessa eu posso muito bem extravasar aqui e acabar vacilando e na carne caindo. Mas por mais que na carne tu caia, o seu espírito ele avança dia após dia, porque já estás perfeito, já estás em união plena com Deus. O que Deus fez é no espírito. E quando ele olha do trono para os filhos, ele olha para o espírito, não para o terreno, o japa terreno. Ele olha para o espírito que está aqui dentro do japa, do João Carlos. Entende, meus irmãos? Por quê? Portanto, não, aqui. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida. Porque toda vez quando eles não conseguiam cumprir a lei, eles tinham um aspecto de derrota. É que nem os legalistas. É que nem os irmãos ainda das igrejas evangélicas espalhadas pelo Brasil. Como eles estão ainda nas suas práticas de tentarem cumprir a lei, como eles não conseguem também, eles vão trazendo sempre o aspecto de peso. Um jugo pesado, que nem eles conseguem cumprir, meu irmão. Entende? A palavra é clara, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito das coisas do espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. O espírito, se você começar a trazer as coisas espiritual para o seu espírito, meu irmão, você vai ter paz, você vai ter gozo, você vai ter entendimento do que o que se tratou no madeiro foi no seu interior, no seu espiritual, e não na carne. A sua carne, ela não agrada a Deus de forma alguma, meu irmão. Paulo fala, na nossa carne não habita bem algum. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se você está usando a sua carne para viver ainda, querendo cumprir algo da lei judaica, para cumprir para Deus, achando que você pode agradar a Deus porque você está cumprindo alguma coisa, você não pode, você não consegue. São 613 ordenanças. Tenta cumprir usando a tua carne para ver se você consegue cumprir 613 ordenanças. Mesmo que em graça, quando Deus fala, adorarás somente o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, amarás o próximo como a ti mesmo, nem em graça você consegue amar todos. Nem em graça você consegue ajudar todos. Por mais que você seja soberbo de querer dizer que você consegue, não consegue, que senão está indo contra a palavra. A palavra fala o quê? Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu não agrado a Deus pela minha carnalidade. Entende? De tentar cumprir e zelar desse corpo. Não, eu não agrado a Deus assim.
Eu agrado a Deus quando eu entendo que as coisas que Ele fez no madeiro se tratava no espiritual, meu irmão. E quando se tratava as coisas espirituais, eu trago para o fruto do Espírito. E ali eu tenho uma paz com Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, meus irmãos. Se de fato você realmente entende o fruto do Espírito. Se de fato você entende que o que Cristo fez no madeiro se tratava no mundo espiritual. Se de fato que você entende que a Nova Jerusalém do céu, ela não é física, não é visível, é invisível, é espiritual. Porque as coisas são espiritual. Que se de fato vocês largaram de vez as leis judaicas, as leis de Moisés, tanto os 10 mandamentos morais, como todos os conjugais e todos os civis. Não importa, você não está mais debaixo disso. Mas toda vez quando você se trata a querer achar que aquilo ali tem algum valor e algum peso sobre a sua vida, de fato vai mostrar para nós que você não tem o conhecimento do que se trata o fruto do Espírito em vós. Entende, meus irmãos? Então aqui a palavra é bem clara. Mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Sabe por que não é dele, meu irmão? Quando a palavra fala aqui essa mensagem, porque aqueles lá na época, como era dois pactos, o de Cristo sendo anunciado por Paulo, e tinha também os da circuncisão pregando toda a lei judaica e toda a contemporânea ainda da lei. Então aqueles que estavam baseados na lei, eles não poderiam de fato receber o fruto do Espírito e viver de fato com o Espírito guiando eles. Tá, meus irmãos? Uma porque eles eram judeus e eles tinham que continuar perseverando até o fim, e o templo ainda está de pé. E quanto tempo estivesse de pé, eles não poderiam deixá-lo de cumprir a lei. Porque se eles deixassem de cumprir a lei, eles eram apresentados ao sumo sacerdote e eles iam ser julgados e muitas das vezes condenados até com morte de apedrejamento, meu irmão. Então eles ali, eles seriam impossível de realmente abster sobre a vida dele, obter sobre a vida dele todos os entendimentos do fruto do Espírito. De fato, meu irmão, a palavra é clara. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eles estão formados ainda em Jesus de Nazaré, o Galileu, o terreno, que veio para cumprir a lei e para remir os que estavam debaixo da lei. De fato, eles estavam ainda nesse entendimento e nesse ensinamento. Não estava no fruto do Cristo já ressuscitado, que aquele judeu, ele tinha morrido, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ali já era Cristo formado em cada um de vós. Mas como para ele, eles tinham que cumprir por perseverança, de fato eles não entendiam o fruto do Espírito. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, meus irmãos, se o Espírito de Deus foi derramado após aquela cruz sobre a vida dos irmãos, e nós vivemos hoje do fruto do Espírito, nós estamos como perante a Deus? Nós estamos vivinho da Silva, meu irmão. Nós estamos vivos, vivendo para a vida eterna, vivendo para a eternidade, porque nós vivemos o fruto do Espírito, é Cristo habitando dentro do nosso corpo espiritual. Então, meus irmãos, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, porque agora aqui habita um Espírito que não desce mais à tumba, quando de fato esse corpo cair. Daqui o Espírito vai se encontrar com Cristo, a se encontrar com Ele na glória, nas nuvens. Entende, meus irmãos? Agora o que acontece? Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto para o pecado. O que é morto para o pecado? Em Romanos lá 1, 2, 3, até chegar aqui, vai estar dizendo bem claro. Esteja morto para a lei.
Esteja morto para as obras da lei, para as ordenanças. Porque a lei foi tirada, meu irmão. Da mesma forma que eu estou morto para a lei está morta para mim. Não tem vigor sobre as nossas vidas. O que é difícil de vocês entender? O que é difícil? A gente aqui em Graça, a gente tem ótimos irmãos para nos instruir e nos ensinar. Tem irmãos aí que eles conhecem bem esses assuntos. E nós somos instruídos por eles, ensinados por eles, porque Cristo assim abriu seus entendimentos. Vocês legalistas, vocês não vão dominar os nossos entendimentos. Pelo contrário, a gente tem o dever de calar vocês. Vocês não podem continuar revigorando, colocando o povo de volta a um jugo pesado, de volta ao jugo da lei, de volta aos rudimentos judaicos, mosaico. Não, meus irmãos, esqueça isso. Pedro mesmo, sendo um legalista, ele deixa bem claro nas suas epístolas, segue-se o que foi dado ao nosso irmão Paulo, na qual muitas das vezes é difícil de se entender, mas é ele que tinha a revelação dada por Cristo no céu, é ele que traz a revelação da graça. Crescei na graça e no entendimento. O seu amado irmão Pedro mesmo, um legalista, um irmão da circuncisão, um judeu, ele orienta os judeus a seguir as orientações de Paulo, meus irmãos. Não é difícil, meus irmãos, ler. Difícil é vocês não querer entender quando na verdade está escrito. Que ninguém venha querer interpretar o que já está interpretado. A palavra é clara, meus irmãos. Aqui se tratava da lei judaica. A carnalidade, toda vez quando eu vivo a carne, era porque eles estavam vivendo, cumprindo a lei. De fato, esses irmãos legalistas que estão dentro dessas igrejas chamadas igrejas de pedra, eles não estão de fato em Cristo Jesus, porque eles ainda estão querendo cumprir na carne toda a lei judaica, todas as ações da lei, e não tem mais nenhum vigor, porque a lei não existe. A lei não existe, a lei foi abolida. A lei foi abolida por Cristo. Segunda de Coríntios é bem clara. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas o sentido deles se embotaram, pois até hoje, até os dias de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido toda a lei. O pacto foi abolido. Está aqui, ó. 2 de Coríntios capítulo 3, versículo 14. Tudo aquilo foi removido na cruz. Cristo na cruz, no madeiro, ele rasgou o escrito de dívida, o véu foi rasgado, a antiga aliança ficou para trás. Avançai agora da cruz para cá e avançando no entendimento da graça, no entendimento do evangelho dado por Cristo a Paulo. Nós não estamos aqui glorificando, exaltando Paulo, nós estamos aqui trazendo que Paulo nos trouxe do terceiro céu, as mensagens de Cristo, porque Cristo falou, esse vai testificar de mim, vai guiar vocês na minha verdade, vai falar do que veio e ouviu. E quem foi essa pessoa, meus irmãos? Foi Paulo. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Vocês é livre. Foi Cristo que vos libertou. Tá vendo aqui, ó? Liberdade. Vocês têm liberdades em Cristo. Vocês não estão presos a julgos, a dogmas judaico, mosaico. Vocês estão livres. Mas Paulo deixa bem claro, não viva da libertinagem, não viva da liberdade com que Cristo vos libertou para viver dando ocasião à carne, porque certamente que o homem semear, isso mesmo ele colherá, meus irmãos. Não é porque agora eu estou vivendo a liberdade que eu posso fazer todas as coisas, mas se eu fazer, não me tira a salvação, eu não perco a salvação, mas em vida eu vou ter que colher todos os abrolhos e o espinho que eu plantei. Você planta, você colhe. Então planta coisas boas. Haja do discernimento, de saber o que você está fazendo é bom ou é ruim. Se é bom, faça. Se é ruim, esqueça, irmão. Não faça.
fomos libertos. A palavra do Senhor é muito clara. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, porque a gente entende que tudo foi no nosso espírito. E todos nós com o rosto desvendado, olha como é que estão os irmãos da graça de Deus, com o rosto desvendado, sem véu, sem escama, sem doutrina de Moisés, sem lei, sem legalismo. Entende? E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Quando nós vai vivendo a graça de Deus, se retendo tudo que é mal, porque nós temos o discernimento, a glória do Senhor vai ficando cada vez mais clara perante a nosso entendimento, perante a nossa vida, meus irmãos. Se a palavra é clara, foi Ele que vos libertou. Por que vocês agora querem voltar ao jugo da escravidão? Por que vocês agora dentro da igreja, chamadas igrejas de pedra? Porque não são igreja, são lugares de reunião que poderiam estar desfrutando das bondades e maravilhas do reino de Deus, mas eles não ensinam isso para os irmãos. Então vocês ficam ali prestando culto a homens, vocês não prestam culto a Deus, porque vocês não têm o entendimento de Deus. Mas nós, o da graça, nós entendemos porque nós temos a sua mente em nós. Nós temos o entendimento de Deus. Meus irmãos, graça e paz. Todos os irmãos eleitos da graça de Deus, sinta-se abraçado pelo seu irmão João Carlos em Cristo. Eu tenho ótimos professores me ensinando sobre a graça de Deus. Grandes homens e até mesmo os pequenos que estão começando agora. Eles têm muito a me ensinar e me mostrar as bondades do reino e a graça maravilhosa. Eu não vou ir por ideia de pessoas legalistas que não sabem entender o que de fato foi a morte de Cristo na cruz. Não entende que o Novo Testamento só tem valor após a morte. E quanto está vivo o que vai fazer o testamento não tinha valor, meus irmãos. Então, a graça do Senhor é só após a cruz. Após a cruz a gente estamos vivendo. Ali eles pregavam ainda um futuro, mas o futuro se tratava entre a geração que eles estavam vivendo, não o nosso futuro, depois de 20 gerações. Não é esse futuro. Então, meus irmãos, graça e paz. Fica todos com Deus. Cresçam na graça e no conhecimento. Os legalistas estão vindo aí para nos atacar. Os legalistas estão vindo para tentar nos confrontar. Mas nós temos o entendimento da palavra. E que eles possam absorver o evangelho da graça de Deus e ter, de fato, olhos iluminados, entendimento aberto, que eles possam conhecer mais sobre a graça de Deus. Vocês não vão me bater não, meu irmão. Um dia eu estava no ato legalista e tomei paulada no focinho. Um homem chamado Geraldo Moraes, ele deu paulada no focinho, sangrou muito. Mas só que agora o sangue parou e agora eu respiro o ar da graça. Tenho entendimento da graça. Tenho vários irmãos aí comigo me ensinando. Tá bom? Vocês não vão bater aqui, que aqui não vai apanhar de vocês não. Legalista aqui, não. Graça e paz. Fui. Fica com Deus.